Bom, boa noite, bem-vindos a todos. Hoje temos a alegria e a honra de ter Cauinha e mim aqui no nosso workshop. Nessa etapa, estamos então com os workshops preparatórios, nessa etapa preparatória então para o quarto encontro global, que será nos dias 28 e 29 de setembro, presencial em São Paulo, online também. E nessa etapa, então, estamos dedicando a conhecer os professores que vão participar do encontro, né, e também dando oportunidade para que eles desenvolvam o tema. E hoje temos a honra e a alegria, então, de termos Cauim e Aninha aqui conosco. Eles vão falar um pouco da história deles, se apresentarem, né? Então, eu vou ler aqui um pouquinho do histórico e depois passar a palavra para eles. Então, a Cauim e Anin se encontraram em 1989 em meio a estudos sobre a verdade e realidade. E desde então, dedicam a vida aos estudos e treinamentos sobre como trazer ao mundo o sistema de pensamento da verdade. Depois de 13 anos de treinamento intenso e instrução de grupos sobre o tema, Cauim entrou em contato com o livro Um Curso em Milagres em 2003, dedicando-se totalmente à vivência completa do conteúdo. Em 2006, Calvin e Anin se reencontraram e, em 2007, fundaram a Coexiste, consultoria existencial, cursos, treinamentos e relacionamentos com a meta de implantar esse novo sistema de pensamento que, na obra Um Curso em Milagres, é tratado com extrema objetividade e que precisa ser compreendido e vivenciado na prática para sentir que essa vivência é a única maneira de ser feliz e eliminar os conflitos humanos. Então, agora passo a palavra para a Cauim e Anin, bem-vindas. Obrigada, Obrigado, gente. Obrigado, obrigada. obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Jorge, Mica, obrigado pelo convite. Obrigada, Mica. Obrigada, Jorge. A gente tem participado, né, todos os anos do encontro global do Curso de Milagres. E mais do que isso, nós estamos nessa parceria de trazer esse legado que Jesus deixou no mundo, né? Trazer esse legado para que as pessoas possam ter acesso a isso. Nós estamos juntos trabalhando nisso, né, Jorge Nêmica e tantas outras pessoas. Aliás, todo mundo que está aqui, de alguma forma, está fazendo isso, né? Está trabalhando nisso. Oi, Temos, Fernanda. temos Aliás, todos uma. prazer Tudo enorme. bem, Fernanda? E todos, de alguma forma, estão trabalhando para trazer esse conteúdo maravilhoso, esse conteúdo riquíssimo, com o intuito de fornecer uma possibilidade da humanidade chegar mais perto da verdade sobre a sua própria existência, né? A humanidade vive num sistema de percepção que, na verdade, é muito mais projeção, né? E acreditando que a vida é uma coisa e a vida é outra. Acreditando que elas próprias são uma coisa, na verdade, elas são outra coisa. Então, essa obra tem uma perspectiva muito realista da vida, da existência, da nossa origem, de Deus, da nossa relação entre todos nós, e traz isso de uma forma muito pura, muito direta, muito objetiva. Então, obrigado por todos vocês que na verdade, trabalham por, pela, por essa mesma meta, né? É muito bom estar aqui com vocês. É, não simplesmente não, né? Eu acho que nós somos mais do que palestrantes, somos amigos, somos parceiros nessa. Eu fiquei até emocionado agora. Somos parceiros nessa jornada com uma meta muito bem definida, né? Obrigado por estarmos juntos. E E, a intenção hoje é ser um bate-papo aqui, né? Ser uma conversa, um, uma explanação sobre como todo mundo está vendo e contando como que chegou até um curso em Milagres, né? Qual foi o impacto desse encontro. E mais uma vez, obrigada a todos pela presença.
A nossa história é um pouco longa, né? A gente está nessa jornada já faz bastante tempo mesmo, assim. E eu acho que a gente podia falar um pouquinho, você falar de você, eu falar de mim, depois a Uhum. gente falar Tá bom? quando a gente se encontrou, porque a nossa história não começa quando a gente se encontrou para esse projeto, né? Aham. Ela começa muito antes, né? Eu venho eu tenho de berço essa história, né? Aquele momento em que você decidiu nascer e tal. Então, sabe aquele momento antes de nascer que a gente já tinha combinado? Naquele momento que você falou, poxa, eu vou ter que ir. Aí eu falei, ah, então eu também vou. Se você vai, eu vou também. Aí a galera começou a levantar a mão e falou, então eu também vou, então eu também vou. E estamos aqui agora, né? Esse, é, esse momento é bem forte, assim, mesmo. A gente tá brincando, mas acho que foi meio assim mesmo. Mas, desde de quando eu tenho consciência das coisas aqui, eu venho já, desde minha mãe, ela já sempre. Eu tive uma mãe esotérica, né? Uma mãe terapeuta holística. Então, a minha casa sempre foi uma casa muito espiritualizada. Uma casa onde o assunto era esse, não tinha outro assunto, né? A gente ouve falar de transição planetária desde criança. Desde criança. E desde que eu tinha 9 anos, eu me lembro de pedir para Deus me orientar. Tipo, eu quero saber qual é a minha função aqui. E eu quero só fazer isso, eu não quero fazer outra coisa. Porque eu assistia também as amigas da minha mãe, tipo, ah, eu vou trabalhar, vou me aposentar, aí que eu vou trabalhar com, sei lá, com o que eu quero na época, que as pessoas, com acupuntura, com reiki, enfim. E falou, nossa, mas você vai viver 60 anos para depois pensar em Deus? Acho que eu não quero isso. Ah, né? Porque vai primeiro se aposentar para depois pensar em Deus. Então você vai passar até os 60 anos, você não vai pensar em Deus. Aí só depois que você se aposentar, como é que funciona isso? E aí, muito cedo, eu decidi que é uma bênção mesmo, Clarice, foi uma bênção. Eu agradeço a minha mãe todos os dias. Até ontem. Ontem a Aline Penks postou um quadro, um lettering, escrito, ela me marcou, porque é uma frase que a minha mãe sempre me falou, desde que eu tinha 12 anos, que eu lembro que eu ia a pé para a escola, na sexta série, e ela falava para mim, a sua vibração é sua maior proteção. Sua vibração é sua maior proteção. Eu nunca esqueci isso, sabe? Vibra no amor que você está protegida, né? E então minha mãe sempre falou sobre frequência, sobre vibração, sobre a transição planetária, quinta dimensão, e que a gente precisava se preparar para quinta dimensão, que a gente precisava se preparar para a transição planetária e que a gente precisava ajudar as pessoas a se prepararem também. Então, ela implantou isso na minha mente e funcionou. Deu certo, porque eu peguei isso de verdade para mim. E isso direcionou todas as minhas escolhas, assim. Então, além de estar sempre conversando com ela sobre isso, eu fui praticar yoga muito cedo, com 10, 11 anos já praticava yoga, já estudava sânscrito, já mantralizava, já meditava, né, até uns 14, sei lá. Aos 14 anos foi quando a gente se conheceu lá em 89, que a Mika falou, e era num grupo de estudos na verdade, era um grupo de comunicação que tinha a intenção de trazer uma nova cultura para o mundo, de trazer para o mundo um sistema de pensamento baseado na verdade. E o dia que a minha mãe chegou em casa falando sobre a verdade, eu fiquei louca e falei, eu quero ir nesse lugar, me leva, me leva. Ela, não, porque não pode criança. Ela falava, não pode criança. Não, mas me leva, me leva. E eu fui e fiz o curso não era curso, né, Cauim? Era um curso? Não, 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 não. eram reuniões Era de um grupo, grupos de estudo era um mesmo. grupo de estudo, era um projeto, É, né? Era um projeto que era feito através de grupos, subgrupos ligados a um grupo maior, né? Que tinha um grupo de instrutores desse projeto, e esse projeto tinha um manual de trabalho, né? Um manual de procedimentos dentro desse trabalho, né? e aí a gente começou a ser orientado a partir desse manual, que chamava Unificação Conceitual. Era um trabalho de unificação conceitual. E, curiosamente, os grupos conversavam até chegar na verdade sobre algo. Então, isso foi ficando na minha mente. Existe uma verdade, né?
e as pessoas conseguem acessar. Só que assim, como eu falei, eu tinha 14 anos, né? Então eu nem namorava ainda, essas coisas, né? Aí logo eu comecei a namorar, aí vai mudando as metas. Apesar que eu não mudei de meta, não. O meu namorado na época competia bastante com a reunião de terça, mas eu sempre escolhia estar na reunião. Só que com o tempo, realmente, vestibular, né? É, e eu escolhi uma faculdade que, na minha concepção, eu fiz nutrição. Na minha concepção, era uma maneira de ajudar as pessoas. Eu fui fazer técnica em nutrição no colégio já. E aí eu descobri que a técnica em nutrição, ela é uma grande administradora de restaurante. Aí eu falei, não, então eu vou fazer faculdade de nutrição, porque eu quero a nutrição clínica, quero trabalhar com pessoas mesmo. Fui, entrei na USP, fiz faculdade, fiz muitos anos de faculdade, porque no primeiro ano eu engravidei. Aí eu engravidei, eu casei, né? Aí logo que eu que eu prestei vestibular, eu saí desse grupo que a gente estava junto, entendeu? Então eu convivi com o Cauim até 92, mais ou menos, assim, Mais ou menos. que foi que eu tinha uns 18 anos, acho. E depois eu nunca mais o vi, né? Assim, nunca mais não, até 2006. E aí começou a minha né? Me dediquei à nutrição totalmente, a faculdade era integral, era das 8 da manhã às 6 da tarde. Fiz 6 anos de USP, e aí eu me formei e fui trabalhar num spa. Trabalhei muito na faculdade também, fiz muito projeto de pesquisa, porque como eu engravidei, eu tive que fazer aulas em outras turmas, eu tinha muitas janelas, então eu acabei virando bolsista PIBIC por 3 anos, então eu tenho muito trabalho publicado dentro da área da nutrição, né? E aí, quando eu me formei, o meu primeiro trabalho foi num spa adventista. E lá eles são vegetarianos, eles praticam muito jejum. Eu comecei a entrar em contato com a desintoxicação orgânica. Gente, isso foi. Eu me formei em 99, tá? Isso daí faz muitos anos. E naquela época a nutricionista não lidava. Não é que nem hoje, que você fala, ah, é a Nutri que trabalha com Hoje a Nutri é hypado, né? Naquela época as pessoas não sabiam falar a palavra nutricionista, né? E não sabia nem para que servia também. Então, mesmo eu tentando trabalhar com pessoas era muito difícil, porque os médicos também não reconheciam. Mas eu tinha o meu consultório e trabalhava nesse spa. E nesse spa, como eu trabalhava com jejum e desintoxicação orgânica, eu comecei a perceber o nível de trabalho emocional que era necessário quando você começa a mexer na comida, né? E eu comecei a perceber também que as pessoas não sofriam por causa da comida. E que a comida não poderia levar as pessoas para um estado de felicidade que eu gostaria, que era a minha meta, já que eu tinha assumido aquele compromisso quando eu entrei na Missão Rama, quando a gente se conheceu. Eu falei, calma, não, a comida ajuda, mas não resolve. A pessoa continua cheia de conflito, continua perturbada, continua triste, mesmo que ela emagreça, mesmo que ela se resolva, ela continua triste. Então, calma, pera. Rapidamente. Bom, eu fui estudar homotoxicologia, bastante. Comecei a entender vários processos da intoxicação humana. E aí que eu percebi que o que realmente intoxica são os pensamentos. E logo no ano 2000 eu fazia palestras falando, olha, isso intoxica, isso, mas ó, coisa que mais intoxica são pensamentos autodestrutivos. E aí eu fui estudar a mente. Comecei logo um ano depois de formar, fui estudar a mente. Em 2002, dentro da desintoxicação orgânica eu fiz muita coisa, pratiquei muito jejum, então quebrou muita coisa na minha mente em relação a regras, a entender que não existe um padrão para as pessoas, não existe uma dieta ideal para as pessoas, e que a dieta é muito emocional e que as pessoas precisam, em todos os âmbitos, né, daquilo que o momento emocional dela pede, muito especificamente. Então, hoje você está num momento emocional, daqui 15 dias você está em outro, muda a sua dieta, muda a sua necessidade de exercício, e não existe regra, existe o padrão mental de cada um. Aí eu comecei a tentar unir a dieta com essa história do padrão mental.
E nessas histórias de jejum eu conheci algumas pessoas muito legais. E uma delas foi a minha professora de balanceamento muscular, que é a técnica que eu me formei em 2002. Então, em 2002, eu já, vamos dizer que eu fiz uma transição de carreira, que eu me formei em 99. Em 2002, eu já me assumi terapeuta holística, terapeuta de balanceamento muscular, onde a nutrição virou uma ferramenta de correção dentro de toda a terapêutica. E aí eu iniciei uma trajetória como terapeuta mesmo, fazendo todos os cursos que apareciam na minha frente. Antes disso, antes disso, ainda participei da Conscienciologia bastante. Vocês conhecem a Sim. Conscienciologia do Valdo Vieira? Projeciologia, Conscienciologia. Eles têm um instituto muito lindo lá em Foz do Iguaçu, que é o CAEC, que é o Centro de Altos Estudos da Consciência. E aí eu fiquei uns bons anos lá também, Isso bem durante a faculdade ainda, né? durante a faculdade, durante o finzinho da faculdade, porque o que aconteceu? Quando eu fui fazer estágio em hospital, eu fui para UTI, e na UTI as pessoas morrem. E aí, morrem muito, assim, morrem bastante. E aí eu não sabia lidar com aquilo, eu comecei a ficar muito mal, e minha mãe já, né, tudo eu ia para minha mãe, né? E minha mãe me apresentou um livro chamado 700 Experimentos da Conscienciologia. E eu abri aquele livro e eu não entendi nada, nada. Eu falava, nossa, parece que eu sou analfabeta, não entendo nada disso daqui. E ela falou, você precisa fazer o curso. Eu fiz 2 anos de Conscienciologia aplicada. E aí me veio, onde eu tive todo o conhecimento dessa história do intrafísico, do extrafísico, das terapias extrafísicas. Trabalhei bastante com terapia extrafísica, fazendo resgate extrafísico. Tudo isso dentro da Conscienciologia. E até que chegou um momento que eu me formei, que eu comecei a trabalhar com balanceamento muscular e eu fui para esse lado. Então, a gente vai fazendo uma bagagem, né? E muitos outros cursos, né? Sim. Muitos outros cursos, mas assim, os mais importantes, né? E depois, o balanceamento muscular, ele tem que é a cinesiologia aplicada, né? Applied. Que você fez no Rio de Janeiro, que você ficou 2 anos lá. E o quarto caminho, né? Mas para Nossa, mim, verdade. Fiquei 2 anos indo para o Rio todo mês para fazer um curso chamado Quarto Caminho, um curso de Enneagrama, na verdade, mas era o Enneagrama junto com o Quarto Caminho de Gurdjieff. Foi muito importante esse curso também. Mas que tinha a ver, já foi depois do balanceamento muscular isso também. E, e aí, o importante disso é que eu me voltei totalmente para os estudos da mente. E fui fazer uma especialização em medicina comportamental na Unifesp também. E me engajei, me especializei dentro da Applied Kinesiology, que é o balanceamento muscular, né? Em Wellness Kinesiology, que trabalha a crença. Então, dentro de toda a terapia da Applied Kinesiology, tem uma linha que onde a gente identifica a crença e corrige crença. E aí, até eu reencontrar o Cauim, que foi em 2006, sei lá, foram quase 10 anos de trabalho com terapia, entendendo como que funciona essa mecânica da mente, como que funciona a formação de crenças, como que elas agem, como que corrige, por que não corrige, por que que tem hora que o cliente simplesmente ele não quer mais, chega um momento que eu vou até aqui, daqui eu não quero mais. Isso me deixava muito frustrada, tipo, eu tô vendo que tem coisa para corrigir, mas ele não quer, ele quer ficar no lugar de sofrimento onde ele tá, sabe assim? E aí ele recebia alta e tudo bem. E o próprio teste muscular, que a gente trabalha com teste, o músculo, ele me dá um sinal de ligado e desligado, que é um sim e um não do sistema para mim. E a gente é como se eu tivesse uma conversa com o subconsciente da pessoa, né? Então, o sistema da pessoa pedia, tipo, acabou, né? Então, é uma alta, né? Tipo, o que eu podia fazer pela pessoa já fiz, só que aí a pessoa queria continuar vindo, tipo, não, mas eu quero mais, eu quero vir, quero conversar com você, quero te abraçar. Não, mas você não me paga, vamos tomar um café, a gente conversa, né? Tipo, porque terapia mesmo não vai ter mais, não comigo. A piscina é quentinha, custa querendo sair dela de verdade. Queima a piscina, viu, amor? Piscina até quentinha. Não é tão confortável assim essa situação. Mas é verdade, existe
existe um estado da mente em que a pessoa sofre, mas ela tem medo de mudar e sofrer mais ainda. E aí ela fica ali, entendeu? Ela não sabe que a mudança na mente, o contato com a verdade sobre quem ela é, vai levar ela para um estado de êxtase. E ela tem que se sentir muito merecedora, inclusive, desse estado de êxtase para permitir. Só que na época eu não entendia isso, tá? Na época eu só falava, meu Deus, a pessoa não quer mais. Tem coisa para trabalhar, mas o meu trabalho não permite. Só vai até onde a pessoa deixa. E aí, quando eu tava bem, quase, tipo, frustrada, assim, desanimada, eu falei, nossa, só vai até algum lugar com o cliente, assim, né? Aí reencontrei o Cauim, em 2006, que veio, inclusive, perguntar sobre jejum na época, né? Uhum. E, e aí o Cauim me apresentou um curso em milagres, e em 2007, né, aí eu me aproximei muito dele, a gente começou a conversar muito, e em 2007 que a gente começou o trabalho propriamente dito, a palestrar junto, atender junto, né, fazer tudo junto. E a grande virada, falando do meu trabalho como terapeuta, foi que quando a gente começou a atender, porque os meus clientes começaram a pedir a presença do Cauim, né? Porque a gente montou um espaço junto, né? Uhum. Chamava CEL. Chamava CEL, era Centro de Escancaramento da Unidade. E a gente gostava desse nome. Ele falava assim: eu tô indo lá pro céu, eu vou pro céu. Onde é que você tá? Ah, tô no céu. A gente gostava desse nome. E aí, e como eu tinha o consultório dele no mesmo espaço, assim, o teste muscular começou a pedir a presença dele na minha consulta, entendeu? Aí chamava o Cauim, falava, Cauim, você precisa falar sobre tal assunto. E aí ele falava coisas que eu, assim, velho, de onde você tirou isso? Eu falei, não, isso é do 100, né? Tipo, e aí chegou uma hora que a gente só atendia junto, eu não atendia mais sozinha, porque quando ele estava junto, não tinha aquela trava onde a pessoa parava, sabe? E a gente começou a descobrir que juntos a gente podia levar a pessoa muito além do que se a gente trabalhasse sozinho. Isso começou com uma cliente minha que começou a fazer o curso do livro, o Cauê tem um livro, né? O Eu Sei a Verdade. Eu Sei a Verdade, meu celular é 998313521. Ele botou o celular na capa do livro, no título do livro. E, e essa cliente que quis fazer o curso do livro particular, assim, e ela era minha cliente. E aí algumas partes do livro, ela começava a sentir medo. E ela começou a pedir para eu ficar com ela. Quando ela sentia medo, eu ia lá, fazia algumas correções, e ela relaxava e conseguia continuar estudando. E eu falava, calma, tem alguma coisa aqui. E eles ficavam domingo a tarde inteira, né? Uhum. Ficava a tarde A tarde inteira, inteira. tarde toda, assim, tipo, sei lá, da 1 às 6, das 2 às 8. E ela adorava, mas quando dava uma travada, eu ia lá, balanceava ela e ela conseguia continuar. Falava, gente, tem alguma coisa aí? Por que que a pessoa aguenta se eu tô junto, né? E por que que a pessoa aguenta quando ele tá junto também, se a consulta é minha? Aí chegou uma hora que a gente falou, não, então a gente só vai trabalhar junto, entende? E aí a coisa começou a ferver mesmo. Aí a gente começou a escrever, aí os nossos clientes começaram a pedir para fazer coisas mais longas. Fala assim, eu não quero só consulta, eu queria ficar mais tempo com vocês. Aí a gente escreveu o primeiro workshop, que é o mesmo até hoje, que o primeiro acho que foi em 2008, a primeira edição. E depois aí elas fizeram fazer workshop, não, eu quero mais. Aí a gente escreveu o primeiro ano do curso, que tem os exercícios. Aí, quando acabou a primeira turma, não, a gente quer mais. Aí, a gente escreveu mais um módulo que tem 90 aulas. O primeiro módulo tem 60 aulas, o segundo tem 90. Aí, eles queriam ficar mais. Aí, nisso, a gente criou 4 módulos de curso, que é um Tá. curso de 8 anos. Você quer que eu chegue até aí? Não, eu dei Vamos na uma. minha. Mas eu acho bom você falar da sua trajetória. Eu falei da Então, minha, eu dei uma resumida na minha. Se vocês tiverem dúvida, então, vocês perguntam, eu tá falo bom? da minha até chegar aí, daí a gente vai juntos. Ah, pode ser também, pode Tá bom? ser. É.
Bom, o livro que ela falou é esse daqui, né? Que a Nana colocou aí também. Ok? Tem esse número de celular na capa, e é o número, se ligar, vai tocar aqui, né, no meu celular. Aí tem gente que liga só assim. Aí eu liguei só pra saber se o número é de verdade. Eu falei, não, mas tá escrito eu sei a verdade. Aí vai botar um número de mentira. Então, inclusive, nesse detalhe já dá para entender algumas coisas que as pessoas têm muito medo de se relacionar, né? Parece que as pessoas. Como pode ser tão estranho eu falar que. Eu colocar o meu número aqui na capa, o número do meu celular, por dois motivos. Primeiro, que esse é o número do meu celular mesmo. Né? E que o que eu estou falando aqui, que tem a ver com o título, assim, a pessoa ela vai ler o livro e não necessariamente ela vai entender. Então, ela vai tirar muita conclusão sobre isso, porque, aliás, tudo que eu sei ela também sabe, só que ela deixa isso escondido na mente dela, e eu estou tentando trazer à tona isso com mais determinação, né? Só isso, que nós somos iguais, todos nós. Mas, então, o conteúdo daqui, a pessoa, se ela não entender, se ficar difícil. Qual é a melhor pessoa para você tirar dúvidas sobre uma obra, sobre um livro? É o autor, né? Então é o seguinte, ao invés de você ficar tentando deduzir coisas, liga para mim. Quando você tiver com dúvidas, liga para mim. O autor tá vivo, tá aqui, é É isso, acessível. isso. Tem Ok? celular, ué, liga pro autor. É muito simples, simplesmente uma questão de relacionamento. Eu escrevi esse livro para me relacionar com as pessoas. Se você ler esse livro, você vai sentir que eu estou me relacionando com você, mesmo assim, de verdade. E esse relacionamento pode ficar mais intenso se você quiser aprofundar esse relacionamento comigo. Você liga para mim e a gente conversa. E conversa mesmo. Eu vou ter o maior prazer em conversar com você sobre o conteúdo do livro, né? Então, é, é uma coisa assim que eu sempre gostei de me relacionar com as pessoas, mesmo assim. Desde criança, eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas. Sempre gostei de ficar parado conversando, 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 conversando. Eu me lembro, assim, até na minha adolescência, assim, de eu ir na casa de amigos meus, assim, de amigo meu, e daqui a pouco eu sentado com a mãe do meu amigo, meu amigo lá, A tia, né? e ela contando os problemas dela para mim, os problemas dela com o marido, e não sei o quê. E no colégio, a mesma coisa. Eu nunca consegui ver uma pessoa triste e não ir lá falar com ela, entendeu? Então, puta, vamos conversar. O que que você tem? O que que você tem, né? Então, eu sempre conversei muito, eu sempre fui muito amigo dos meus amigos e das minhas amigas, né? E, aliás, eu nem tinha muito isso, assim, de ficar só com os meninos. Não, para mim, tanto fazia, né? Eu conversava muito, tanto com os meninos quanto com as meninas, E de qualquer idade também. e de qualquer idade, né? Aliás, eu nunca tive muito essa coisa de idade, eu não sei. Até hoje eu não tenho, já desde sempre, eu nunca me relacionei com idades, eu sempre me relacionei com pessoas, né? É, eu nunca considerei essa coisa que as pessoas chamam de idade. Tem alguém ali, eu estou falando com alguém, independente do tempo, né? A relação é atemporal. Então, me fala o que está acontecendo com você, né? Vamos conversar, independente desses fatores. Mas eu sempre gostei muito de conversar, eu sempre gostei muito de pessoas. Muito. Eu sempre gostei muito de pessoas. Eu sempre gostei muito de ter amizades muito profundas. Eu tive muitos amigos. Sabe quando você fala assim, meu melhor amigo? Eu tive muitos melhores amigos. Eu, eu,
eu tive relacionamentos assim de muita profundidade com muitas pessoas, inclusive com professores do colégio. Essa questão de idade entre eu e os professores, que normalmente eram bem mais velhos que eu, mas isso eu era muito amigo dos professores também, a gente conversava bastante. Então eu sempre gostei muito de conversar, sempre gostei muito de me relacionar. Oi, Rosângela, vi que você abriu a câmera agora, tudo bem? Oi, amor. É, sempre gostei muito de me relacionar. E aí, é, quando eu tinha 12 anos, meu pai teve uma ideia feliz, e eu nem sei como surgiu isso, eu não sei se eu pedi, ou se era uma coisa que ele gostava também, mas ele me deu um violão. Meu pai me deu um violão. Na Semana das Crianças, sabe, em outubro, tem a Semana da Era a Semana Ganhou de Dia das Crianças. tem o dia aquele tempo tinha a Semana da Criança. Não sei se agora ainda é, mas Acho que na escola é. e aí eu ganhei, meu pai me levou numa loja e eu escolhi um violão que eu gostei muito Isso, e, gostei. e aí ele me deu um violão e eu grudei nesse violão e eu comecei a querer aprender a tocar. Eu tinha alguns amigos que tocavam e eu comecei a pedir para eles me ajudarem a entender, me passarem algumas coisas, os acordes e tal. E, e eu rapidamente fui pegando o jeito da coisa. E o violão virou meu companheiro e minha ferramenta também de comunicação com as pessoas. E isso me trouxe mais pessoas ainda para perto, né? Porque quando você toca um instrumento, sabe, tipo, vai ter uma excursão na escola. Vai todo mundo de ônibus. Tô eu lá dentro do ônibus, tocando violão dentro do ônibus, né? E fazendo uma festa. E aí tem festival da escola, festival de música na escola. Tô eu lá eu comecei a compor. E, aliás, Com 14 anos, né? Você começou a peraí, compor? pera que bonitinho. Liga o original. Era original, original. Ah, mas explica que essa foi a primeira música que você compôs. Essa música foi a primeira música que eu compus. Com- Eu não sei, eu tinha 14 anos, 13, 14, sei lá, por aí. Vi nascer uma rosa vermelha no teu corpo com o nome de amor. Vi nascer uma rosa vermelha no teu corpo com o nome de amor. Mas Morena Maria não quer companhia, mas eu quero você, mas eu quero ficar com você pra mim. Morena Maria, quero você, mas você ficou de mal e eu quero você, se não fico de mal também, ai se não fico de mal também, ai se não fico de mal também com a vida. Bauê, bauá, bauê, bauá. Eu canto duas vezes, vou cantar uma vez só. Ela repete e tal, mas a música é assim. Gostosinha, né? Não é gostoso? E Achei aí, que você fosse tocar violão. aí, Ah, essa. aí, essa música eu compus, curti muito e tal.
Aí eu compus uma outra que eu coloquei no festival na escola, mais ou menos nessa mesma época. Essa música se chama Violão e Poesia. De madrugada, pego o violão e a noite inteira faço canção. E se no almoço não se põe à mesa, não se faz tristeza no barracão. Depois então faço minha cesta e sonho a festa ao descansar. Espero a noite com muita alegria, pois a poesia é o meu jantar. E assim rolam-se os dias, violão e poesia, e eu sempre a cantar. E assim rolam-se os dias, violão e poesia, e eu sempre a cantar. Laia, 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 de madrugada. Mas você viu que bonitinho, assim, entendeu? com 13, 14 anos já tem essa sensibilidade, né? Entende? Então, sempre teve essa amorosidade. Eu gosto muito de... Eu acho gostoso cantar para falar do que a gente pensa, sabe? Eu acho que fica mais fácil de contar a nossa história quando a gente canta. E, e aí, eu, nessa mesma fase, Tira a original. eu comecei a tocar na igreja. E minha família era uma família católica, né? Meus pais eram católicos. E aí eu fui parar na igreja católica e comecei a tocar e cantar na missa. E eu fiz parte os grupos de comunidade de jovens na, na Igreja Católica. E aí tinha cursos dentro da igreja. E eu gostava muito disso. E eu gostava muito das pessoas, da garotada que a gente se encontrava, né, no dia na hora da missa, lá a gente tocava juntos e depois a gente ia para a comunidade. Tinha um salãozinho lá que era nosso, a gente se encontrava lá, uma galera de garotos que se dedicavam a isso, né? E eu gostava muito disso. Eu tinha muitos amigos ali. E, olha, assim, eu gostei muito mesmo. E eu acho que eu só não me tornei padre porque acho que era um pouco diferente, sabe? Assim, eu comecei a fazer os cursos dentro da Igreja Católica e a conversar muito com os padres e tal, e eu via que ainda não era exatamente aquilo que estava, sabe? Assim, eu sabia que eu queria aquilo, eu queria, assim, tipo, o sacerdócio me atraía muito, mas não naquela linha, sabe? Não daquele jeito fechado, dogmático, entendeu? Assim, não, eu acho todas as igrejas incríveis, todas elas, assim, inclusive a católica de onde eu vim tem coisas maravilhosas, assim, no âmago da coisa. E eu sempre gostei muito, 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 muito de Jesus. Eu sempre tive uma admiração muito profunda por Jesus. Eu ia sozinho, às vezes, na igreja e ficava lá na frente do altar, assim, conversando com Jesus. E eu sempre pedia a Deus
uma coisa, que Deus iluminasse o meu caminho. Eu não queria, eu não pedia nada. Eu quero isso, quero aquilo. Eu pedia luz no meu caminho. Desde garoto mesmo, assim, eu pedia isso. Era essa a minha sensação interna, assim. Eu me lembro de estar orando e pedindo isso. E, e ao mesmo tempo, sabe, no colégio, eu tinha amigos de colégio, tinha entre os colegas de colégio, tinha aqueles que eu ficava muito junto, né? Que todos os dias a gente ficava junto. Eu me lembro de um rapaz chamado Márcio, depois ele fez medicina, um médico incrível, mas ele era muito devoto, assim, às pessoas e queria ajudar as pessoas e tal, a gente conversava muito. E eu me lembro, assim, da primeira vez que me foi falado, que foi, a gente estava na mesma sala, em que foi falado sobre átomo, né? A estrutura atômica, né? Assim, e a gente, pô, mas isso parece o sistema solar, né? Assim, você fala Uhum. assim, sabe, as camadas, assim, né? Os elétrons e o núcleo, então, sabe, será que, será que o sistema solar não é um átomo de um gigante? E, assim, sabe, uma mente muito, sabe assim, tudo muito aberto, assim, eu não conseguia ficar pensando, assim, numa coisinha, assim, individual, separada, é sempre uma coisa universal, assim, sempre querendo entender a vida, o universo mesmo, assim, né, afinal de contas, o que que é tudo isso? Sempre quis muito entender tudo isso. E aí, essa história do violão, quando eu tinha 14, 15 anos, eu montei uma banda, fui convidado para participar de uma banda. Aí entrou a história de guitarra, né? Guitarra, bateria, contrabaixo e tal, não sei o quê. Aí, aí eu comecei a tocar em banda mesmo, assim. Nos festivais da escola. Essa música que eu cantei agora, a segunda música que eu cantei, eu peguei em segundo lugar com essa música. Foi a segunda, e segunda foi a melhor música e segundo lugar de uma maneira geral, assim, né? Letra e música, né? Segundo lugar. E, e aí eu comecei a tocar com banda mesmo. E eu tava muito, gostava muito da música mesmo, assim. E eu tinha uma outra coisa que eu gostava muito, que era psicologia. Também eu pensei em fazer psicologia. Mas eu gostava muito também de ciências exatas. Eu ia muito bem nas ciências exatas. E aí eu tinha um outro amigo meu que estava sempre junto comigo, que a gente tocava junto também e tal. E ele ia fazer engenharia. A gente começou a falar muito sobre engenharia e eu gostava muito de matemática, física. E eu acabei indo para a faculdade de engenharia. Eu fui fazer engenharia na FEI. Nessa época eu morava em Jundiaí, que é a mesma cidade que ela morava também. Mas a Mas gente nessa não. época eu não tinha nascido ainda. Quando ela nasceu, Quando você foi para a faculdade, eu ela não tinha nasceu, nascido. ela nasceu quando eu fui para a faculdade. Quando eu... E E eu nasci em São Paulo, então você já morava em Jundiaí já há muito aí, tempo, mas eu morava. mas quando você Quando nasceu, eu nasci em São Paulo. quando eu mudei para São Paulo para fazer o cursinho, que eu fazia o cursinho no Anglo Latino, foi quando você nasceu, mais ou É, menos. 74? Aí Que eu, ano? Você foi em Oi? 73 fazer cursinho. Não. Ah, Que ano não, não, você foi pera, fazer você tinha cursinho? nascido, acho que eu fui em 75, É. 74, 75, por aí. Mas estava nascendo, eu estava... É, pouco Aí tempo. eu vim morar, vim morar em São Paulo, eu vim morar em São Paulo e fazia o curso Anglo-Latino, um cursinho maravilhoso, eu me dei muito bem lá, até trabalhei um pouco lá no cursinho, inclusive. E aí logo eu entrei na faculdade e fui fazer a faculdade de São Bernardo, na FEI. E depois de um tempo, porque assim, eu descobri, eu fiz acho que, sei lá, uns 3 semestres, alguma coisa assim, 4 semestres,
E eu falei, putz, mas ainda não é exatamente isso que eu quero fazer. E ao mesmo tempo, eu tinha Um uma lugar namorada, muito frio, ao né? mesmo, é um lugar muito frio e era uma faculdade só de homem, né? Ah, na 76, 77, 78, é, naquele momento, engenharia era coisa para homem, né? Era uma faculdade totalmente masculina, sim. E nada contra, assim, mas fica um ambiente Ah, meio. mas da mesma maneira que a nutrição só tinha mulher. É um ambiente Eu fiquei meio. 7 anos na USP e só teve 2 homens. Mas, Só enfim. mulher. E aí tinha um detalhe que eu namorava uma menina desde do primeiro ano do colégio lá. Já fazia. Aí fazia 6 anos que eu estava namorando essa menina. E meus pais também. Meu pai era um operário, ele já tinha se aposentado e continuava trabalhando para pagar meus estudos, porque eu fazia faculdade de período integral, então eu não conseguia trabalhar. Então, ele tinha que pagar minha faculdade, pagar a república que eu, né, onde eu morava com outros alunos. Enfim, eu via que estava muito pesado para o meu pai, e eu já namorando há 6 anos. Aí eu resolvi trancar a matrícula na faculdade e casar, e casei. Ah, aí eu fiquei, inclusive nesse momento, eu fiquei um pouco mais distante da música, e virei marido e depois filhos, tive 2 filhos, né? Meu filho mais velho hoje tem 43 anos, vai fazer Acho que 43, ele ele vai fazer em setembro. vai fazer 43 anos 33. em É. setembro. E a minha filha, 39, né? Ah, mas enfim, depois fiquei casado 13 anos. Depois eu me separei e tal. E aí essa fase, eu fui fazer muitas coisas, assim, empresa, sabe? Uma série de coisas. Foi um momento em que eu fiquei um pouco mais. E a música sempre voltei, eu fiquei um tempinho parado com a música, depois eu voltei e não parei mais, sempre tendo banda, fazendo show, 3 shows por semana. Mas tinha um outro trabalho com empresa e tal. E filhos. Ah, depois eu fui fazer, chegou um momento que eu fui fazer, eu achei necessário fazer por causa do trabalho que eu tinha, eu fui fazer direito. Fiz 2 anos e meio de direito. Ah, mas também, falei, puta, mas também não é isso que eu quero. Chegou uma hora que eu parei de fazer aquelas coisas que eu estava fazendo, agora eu vou me dedicar à música. Resolvi falar, eu acho que eu vou agora aceitar, assim, vou ver realmente qual é a minha história com a música. E comecei a me dedicar só à música mesmo. E fui fazer a Universidade Livre de Música. E fiquei lá 2 anos estudando. Ah, só que aí, no meio disso, deixa eu ver, a cronologia, estou meio perdendo a cronologia, Não, mas assim, você fez a faculdade de Direito e tal. Quando, na época que teve plano cruzado, plano ah, Collor, aqueles planos todo lá, entendeu? Que você teve uma fase meio. Eu acho importante falar isso, porque foi na mesma época que você conheceu a Missão Rama, que eu acho que esse que foi o ponto não, de virada. isso eu tenho que falar, Então, que porque foi bem nessa fase, não foi? porque assim, teve uma época porque esse plano cruzado, plano Collor, umas coisas do governo que tive muita dificuldade, assim, com empresa, que eu tinha empresa e tal. Bom, quem viveu sabe, né? É. Eu não sei quem conheceu isso aqui, mas. Nem te conto, é, Jorge, nem te conto, Robert. Ninguém merece viver isso em nenhum país. Mas, enfim. Aí foi um momento muito difícil, assim, no trabalho, financeiramente e tal. E aí, nesse momento, eu recomecei as coisas e fui muito para a música e comecei a deixar as Mas outras lembra que você leu um coisas. livro do Fernando Pessoa que Sim,
que te despertou? É, mas eu acho que não sei se eu preciso desse detalhe, mas enfim, foi importante também. Eu li um Mas livro você do. precisa falar da Missão Rama. É, aliás, mas foi bem isso, Foi assim. isso que eu Quando eu li falo. esse livro, eu Aham. comecei a ir atrás de umas coisas e eu conheci um rapaz que era músico também e a gente fez um trabalho de música juntos. Isso foi em 88, mais ou menos. Final de 87, 88, eu comecei a fazer um trabalho com esse rapaz. E esse rapaz, ele fazia parte de um grupo de estudos que se chamava Missão Rama. E era um grupo de estudos que tinha estudos também sobre contatos com civilizações extraterrestres e tal, contatos extraterrestres. No primeiro momento eu não falei, tudo bem, sabe, não fui muito atrás disso, mas ele insistiu muito. E aí um dia eu fui É, um- um- desculpa, é que o Cauê era desse que você falava de chácara, ele falava chácara? Chácara pra mim é um lote grande. é, Sítio, chácara, chácara, sítio, sítio, fazendas. fazenda. Mas não é esotérico assim, né? Mas aí um dia um amigo meu me convidou para ir numa fazenda no final de semana. E eu fui no final de semana. Isso em 80, acho que 88, final de 88, começo de 89. E eu fui para essa fazenda. E aí, à noite, eu fiquei então, no mato, né? Assim. Aí eu saí sozinho, ali ó, no meio do mato, assim, e fiquei andando ali sozinho, olhando para o céu. E eu comecei a ver umas coisas andando no céu que não tinha explicação. É. Eu comecei a ver umas coisas andando no céu, e aquele meu amigo já tinha falado muito disso, né? Já tinha me falado muito sobre extraterrestres, sobre disco voador, sobre essas coisas assim. E nesse dia eu falei, opa, peraí. E era pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, assim, sabe? Sim. Falei, ué, eu acho que eu preciso olhar para isso. Quando eu voltei desse final de semana, eu fui encontrar com esse meu amigo. O cara disse. Eu fui me encontrar com esse meu amigo e ele falou assim, ó, essa semana agora a pessoa que começou, o precursor da Missão Rama, que iniciou esse movimento, esse projeto, ele vai vir fazer uma palestra aqui em Jundiaí, lá na... E foi a palestra que a minha mãe foi também, Isso, que isso, vocês conheceram, o né? gabinete de leitura. Ah, isso eu não sei, eu Tá não fui ligado? esse dia. Aí ele ia fazer uma palestra lá, aí eu falei, putz, agora... E era sobre extraterrestres, sobre essas coisas. Contatos extraterrestres. Aí eu fui lá assistir a palestra desse cara e eu achei a palestra incrível. Eu achei, eu achei ele de uma lucidez bizarra, assim, uma pessoa muito objetiva, muito séria. E aí eu fiquei assim, opa, peraí, tem coisa aí. E ele me falava de um projeto de implantar no mundo uma nova civilização, uma nova cultura, uma transcendência da cultura humana, né? E que havia seres que estavam ajudando nesse sentido a fazer essa transição no planeta. Que existiam seres com uma consciência muito evoluída de outras civilizações que estavam ajudando nesse processo do planeta Terra. Eu falei, eu vou conhecer esse negócio. No final da palestra, ele falou: ó, se alguém se interessar, vocês formam um grupo aí entre vocês e faz contato comigo e a gente inclui esse grupo dentro dos nossos grupos de trabalho. Aí falou, quem vai, formou um grupo ali de umas, sei lá, umas 15 pessoas, talvez. É, e entre essas pessoas estava a mãe da Yanin, Uhum. que onde tinha essas coisas ela estava, né? Aliás, em Jundiaí tinha um point, que era o Renascenda, um Isso. restaurante vegetariano de E outra coisa. todos os holísticos
Iam para aquele lugar. Ah, Cidade pequena, né? e eu Só tava tinha um restaurante e vegetariano aí. fazia Todos espiritualizados, vamos dizer assim, se encontravam ali. e Era fazia mais ou menos um ano que eu estava frequentando esse o restaurante. ponto dos amigos ali. E eu tinha virado vegetariano, né? Tinha optado pela alimentação vegetariana, então eu ia comer nesse restaurante direto, com umas pessoas do mesma. A gente da Missão Rama Gente também, da Missão Rama. Aham. que eu conheci através do Dilson. Bom, aí a gente formou esse grupo, e a mãe dela estava no grupo. Aí, quando chegou na reunião, quando a gente começou, marcou as primeiras reuniões, nessas primeiras reuniões, a mãe dela trouxe ela. A mãe da Yanin trouxe a Yanin, com 14 aninhos, não tinha nem feito 15 anos ainda, mas ela veio para a reunião e se introduziu no grupo. E foi Mas a... vamos deixar claro que nessa época não aconteceu nada aqui, tá? Eu era bem, ele era casada e tal, e eu era, Eu estava eu tava nos era a finalmente, besta de tudo. eu tava casado ainda, eu estava meio nos finalmente, assim. Depois disso, meu casamento não durou muito, não. Mas não aconteceu nada entre eu e ela. Ela namorou, Eu nem namorei, ela começou a namorar uma pessoa, casou também, e, enfim, teve filho e tal. tive a minha história. Teve a história dela. E Eu aí, era criança, é verdade. Criança. nas primeiras reuniões desse grupo, gente, assim, ó, agora começa uma coisa que gostaria muito que vocês entendessem como é a nossa história e como a gente pensa sobre isso. E eu vou falar como eu penso sobre isso também. Nesse grupo tinha um manual de práticas para a gente seguir. Nesse manual de práticas tinha uma sequência de conceitos. Tinham 24 conceitos básicos que formam a base do sistema de pensamento humano. Pensamentos de base. E os quatro primeiros conceitos que a gente tinha que estudar eram verdade, realidade, objetivo de vida, o objetivo de vida que cada um tem na sua vida, e objetivo da vida. Então, a gente discutiu muito, conversou muito, até formar um consenso mesmo, ficou meses falando sobre isso. Verdade, realidade, objetivo de vida e objetivo da vida. Então, afinal de contas, o que é a verdade? O que é a realidade? O que é isso? Como é que a gente tem certeza que isso é a realidade? Como é que a gente tem certeza que isso é a verdade? Isso começou a mexer muito comigo. Eu olhei muito seriamente para isso. Afinal de contas, qual é a verdade das coisas? O que eu posso chamar de realidade? O que eu posso chamar de verdade? Como é que eu posso ter certeza que o que eu estou achando que é verdade mesmo, e o que eu estou achando que é a minha realidade pode não ser, entendeu? Como é que eu vou ter certeza disso? Gente, isso tudo muito antes do 100, tá? Não, 89. Eu conheci o 100 em 2002, 2003. Ok, isso era 89. E aí tinha objetivo de vida e objetivo da vida. E aí é o seguinte, para mim ficou muito claro que uma coisa é eu ter um objetivo na minha vida, outra coisa é o objetivo da vida. Por que a vida existe? Qual é o objetivo da vida? E se eu tiver um objetivo de vida que não é compatível com o objetivo da vida, eu vou ter um conflito interno. Entende? E naquele momento eu vi isso. E nós vimos em grupo que o objetivo da vida era ser feliz. E aí, olhando para isso tudo, me caiu uma ficha. Eu tive uma experiência que nunca mais saiu da minha mente. Eu tive uma experiência que é assim: eu nunca vou ser feliz plenamente, eu nunca vou ser plenamente realizado sozinho, porque não existe separação. O universo não tem nada separado, é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. E eu vi que nada estava separado de mim, ninguém estava separado de mim. E eu vi uma coisa: eu não vou sair dessa prisão, desse aprisionamento por falta de consciência, eu não vou sair desse aprisionamento
ilusório, sem saber a realidade, sem saber a verdade. Eu não vou sair disso e ser plenamente feliz enquanto isso não acontecer com todas as pessoas. Porque a falta de consciência delas vai atingir a mim. O sofrimento delas vai alcançar a mim de alguma maneira. A raiva dela vai me tocar. Os conflitos dela vão alcançar, de alguma maneira, vão me alcançar também. Eu não posso ignorar o conflito das pessoas, não posso ignorar o sofrimento das pessoas. Eu não posso ignorar o que, as dificuldades que as pessoas encontram em viver, e eu não posso ignorar a ignorância das pessoas sobre a sua própria existência. E muito menos a minha ignorância sobre a minha existência. Então, espera aí, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que é esse mundo? Qual é a verdade sobre esse mundo? O que é que tem de realidade neste mundo? E o que essas pessoas significam na minha existência? O que todos os seres vivos significam na minha existência? Não tem nada separado. Eu vi isso. E isso nunca mais saiu da minha mente. Isso foi em 89. Nunca mais eu deixei de pensar em todas as coisas, em todas as pessoas, como se eu estivesse pensando em mim mesmo. Eu nunca mais pude achar que a minha vida era algo separado do resto, ok? E aí eu entrei de cabeça nisso e comecei a treinar, inclusive, contato com esses seres e consegui fazer muito contato. E a gente fazia contato e marcava encontros onde aconteciam fenomenologias perceptíveis aos sentidos, marcava hora, local, blá, blá, blá. Eu fiz muitas viagens, assim, pegava o carro e ia sem saber para onde eu estava indo e só recebendo orientações mentalmente e chegava no lugar e lá aconteciam as coisas que estavam combinadas. Então, assim, foi um momento interessante e com muitas elucidações sobre tudo isso, sobre qual é a existência final, o que é verdade, o que não é verdade sobre a existência, ok? Então, e um compromisso em ajudar os seres humanos terrestres a não acharem que estão sozinhos no universo e deixar isso aberto para que a gente possa ter uma convivência com outras civilizações dentro dessa galáxia, pelo menos, ok? Então, a minha visão, né, ficou assim, eu já gostava de pensar assim universalmente. A partir daí, a coisa ficou muito forte na minha mente sobre isso, ok? E aí eu fiquei 10 anos nesse projeto da Missão Rama. Como instrutor, né, de grupos. Depois de 2 anos que eu tinha entrado, eu virei instrutor dentro do projeto e fiquei mais 8 como instrutor. Inclusive, sei lá, eu acho importante falar que foi no dia que você se tornou instrutor, que recebe os cristais e tal, que você recebeu esse nome também, né? Sim, O nome Cauim é um nome cósmico recebido nesse contexto da missão isso. Rama. Quando eu me tornei. Porque todo instrutor recebe um nome cósmico, né? Entendeu? Gente, por favor, monitorem a gente no horário, tá? Já Porque a estourou. gente fala mais com a boca. Já estourou. Então, assim, ó, Tá. quando eu me tornei instrutor, Podem nesse seguir, mesmo, fica tranquilo. Tá bom, ok. nesse mesmo momento que eu me tornei instrutor, eu recebi esse nome Cauim, que iria ser dito para mim quando eu deveria vir a usar esse nome. Não falaram para eu usar de imediato, mas me foi dito esse nome, eu tinha que fazer exercícios com ele, fazer materializações com o nome, etc, etc. Depois, em 2006, Deixa eu só ler uma me coisa foi aqui. dito para passar a usar esse nome. Ô, Cauim, deixa eu só, porque a Caterina escreveu uma coisa muito legal aqui. Nossa, o pessoal escreveu um monte, gente. Desculpa, eu não vi. A mente que se abre jamais volta ao tamanho original. A consciência recobrada é permanente. Isso é fala de Einstein, né? Ah, olha, a Clarice falou interessante que você mesmo se conhecendo permitia se guiar, andar sobre as águas, exemplo de confiança. Sempre tive curiosidade na história de vocês, estou amando. Que bom, que legal. Então vamos, então vai, Cauim. Bom, aí em 2007, E- 2006, aí, Não, assim, então é importante isso, que você não usou o nome de 2001 até 2006, ele ficou usando o nome internamente, mantralizando. Em 2006, ele recebeu uma orientação para usar esse nome sim, em tudo que ele fizesse. sim.
Que foi a orientação que veio junto com o símbolo da Coexiste, Isso. que é esse símbolo aqui, que é o símbolo do projeto da expiação, do Ah, projeto de retorno. me foi dito para usar esse símbolo e usar o meu nome, e usar o Cauim. Isso. E nesse dia que me foi dito isso, eu fiz um novo cartão de visitas e passei a usar nesse mesmo dia, né? Eu recebi o negócio e já fiz o novo cartão de visitas e já, pronto, acabou. Já adotei. E curiosamente, eu fui a primeira pessoa que ele encontrou e que Ah, ele entregou o cartão. isso é. O primeiro cartão que Eu nem sei o que eu estava fazendo lá perto da casa da mãe dele eu aquele dia. saí na rua, eu saí na rua, Foi ridículo. eu saí na rua para ir. Eu tinha uma reunião na prefeitura de Jundiaí, é, porque nessa época É. eu tinha voltado para Jundiaí, minha mãe estava doente, e eu fui lá ficar um tempo morando com ela para cuidar da minha mãe e da minha irmã, que também tinha problemas de saúde, enfim. E aí eu fiquei lá em Jundiaí nesse tempo, e aí foi lá que aconteceu esse negócio que eu troquei o cartão de visita, saí na rua, encontrei com ela, e ela foi a E primeira pessoa que ficou sabendo que eu mudei de nome. isso é até tema de uma das nossas aulas, né? E o curioso é que quando ele chegou para mim, pense, você conhece uma pessoa há muitos anos com outro nome, ok? Aí ele chegou para mim e falou: Olha, agora o meu nome é Cauim, e me entregou o cartão. E eu falei: Lógico que seu nome é Cauim, é óbvio que seu nome é Cauim. E isso foi o que fez a gente se unir, foi quando ele mudou de nome que rolou alguma coisa, que aconteceu alguma coisa, entendeu? Porque eu acho que trouxe essa missão, né? Quando ele passou a usar o nome, que é o fonema, símbolo do projeto, né? Da expiação. Aqui, ó, o chat está aqui, né? É. O símbolo é o núcleo da flor da vida do cubo do Metatron. Quando vi o símbolo agora no Instagram, achei interessante. Olha, é mesmo. É, não tinha essa informação. É, bom, Ai, enfim. ela também tá A com uma. Jennifer está mostrando. Ah, mas esse é um É, pentagrama, né? Esse é um hexagrama. Tem 6 pontas essa estrela, essa daqui tem 6 pontos, né? que representa, na verdade, o triângulo de cabeça para baixo, a ilusão, e o de cabeça para cima, a trindade e a realidade. E o círculo representa a unidade. E aqui tem duas ampulhetas, rapidamente, né? Esse símbolo tem um movimento que conforme é, a, é que não dá para ver, mas nessa ampulheta tem um eixo, que é o eixo da verdade, e a ampulheta representa o tempo. Então, conforme as pessoas vão ficando conscientes, e como se fosse essa areia caindo para de baixo, essa, olha que legal que ela está mostrando, é isso mesmo. É esse eixo aqui, imagina que ele vai correndo nesse eixo da verdade, e esse bico vai subindo, que é o processo de retorno de todas as pessoas, até que ele se iguala e A, desaparece tudo e fica só a Santíssima Trindade. Entendeu? É o fim do processo, é o processo e o final do a processo. expiação total, Expiação, é. da filiação. Bom, enfim. Aí, é, Depois de aí 10 anos na Missão Rama, tá, depois de 10 anos da Missão Rama, você pode ter 5 minutos né, também. isso, depois de 10 anos que eu estava na Missão Rama, eu parei um pouco de me reunir com aquelas pessoas. E e comecei a reunir me foi pedido para, um outro grupo me pediu para orientar também, mas eu queria mais um manual de trabalho, um manual de práticas, eu queria mais do que aquele que eu tinha, já tinha esgotado aquele manual todinho, aquele que eu tinha recebido no começo da Missão Rama. E eu comecei a pedir mais material, e eu comecei a pedir mesmo, assim, eu comecei a meditar muito para ver se eu recebia isso. Fiz um trabalho, eu estava achando que eu ia receber todo esse material, mas eu não precisei. A Ellen recebeu. e Ela me fez a Obrigada, gentileza. Ellen. Ela fez a gentileza, né? Ela e o Bill fizeram a gentileza de fazer todo esse trabalho. E aí eu tava meditando muito. Foi uma semana que eu fiquei meditando muito, esperando receber esse trabalho. Nesse mesmo momento, o Curso Milagres entrou na minha casa e veio parar na minha mão. Eu não, veio para mim, chegou na minha mão o Curso Milagres. Aí
Isso foi em 2002, 2003. Eu li umas 2 páginas do curso de milagres. As 2 primeiras páginas que eu li, falei, obrigado, chegou. Não precisei nem, né? Veio, Chegou pronto. veio prontinho, veio prontinho. Imediatamente comecei a fazer os exercícios. E tinha um grupo que nessa época eu convidei umas pessoas para fazer junto e tal. Algumas pessoas fizeram no mesmo momento. Mas e dali para cá, assim, olha, quando encontrei, eu fiquei assim, extasiado, assim, chegou tudo o que eu precisava. Aí, quando chegou, na mesma semana, assim, naqueles dias, quando chegou, eu comecei a ler, eu tive um sonho, eu tive um sonho e nesse sonho me foi dito que eu estava, puta, eu não queria resumir, mas assim, ó, eu estava indo ao centro da Terra, numa comunidade intraterrena, e que lá eu iria receber, naquele momento eu iria receber todos os ensinamentos que eu precisava, assim, eu receber todo, enfim, acabar com os mistérios e entender todo o processo da existencial e tal, né? Eu tive esse sonho. Aí, só que eu não me lembro do que eu fui lá, tinha um elevador muito rápido que levava lá para baixo. Eu fui para lá, eu passei por algumas as experiências lá, mas eu não me lembro do que foi. Eu acordei, na mesma manhã, uma pessoa me liga, aquele amigo meu que me levou para a Missão Rama lá em 80 Nossa. e 9, aquele que me levou, que tocava comigo, e eu fazia uns 2 anos que eu não falava com ele. Ele me ligou, ele falou assim, olha, essa noite eu recebi uma instrução, um ser de alta consciência falou comigo, né, que participava, que estava dentro da Missão Rama, com quem eu conversava também. Ele falou, mandou dar um recado para você, que você acabou de entrar agora na última fase do projeto, do processo. Última fase do projeto, né? É a última fase desse projeto, né? E aí ele falou assim, e para eu ter certeza, ele descreveu o quarto onde você dormia. Ó, o quarto que você dorme é assim, 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 assado. Me descreveu todo o quarto e era verdade. Era exatamente assim. Inclusive tinha um detalhe que tinha acabado de mudar para lá, não tinha nem comprado a cama ainda, estava dormindo num colchão no chão. E ele falou, é colchão no chão que você está. E, enfim. E Então foi, aí foi um momento muito marcante foi a muito chegada a marcante. chegada do Curso de Milagres Então, mesmo. e a partir daí, nunca mais eu desgrudei do curso de Milagres. E era tudo que eu sempre quis, desde sempre, que era Jesus, E não é só que você né? não desgrudou, eu acho que você levou isso muito a sério, Ah, né? então, Num nível de seriedade, de vivência, porque você recebeu frutos, sim, né? Assim, sim, você teve um usufruto muito forte. Você vive isso, gente, né? é que a gente Mas tem é que porque considerar, foi tem que levar a muito sério. sério. Não é que ele lia, é que o Cauim tem um contato com o curso de Milagres muito curioso. Que inclusive as nossas aulas, a aula do terceiro módulo é muito, tipo, mostrando como que você pode se relacionar com o curso de Milagres para usufruir dele completamente, né? E isso é devido à seriedade com a qual ele se relaciona com o livro. Ele ensinou isso pra gente, assim, né? Então, imagina todos esses há 20 há 20 e tantos, 22 anos, né? 22 anos, né? Lidando com esse assunto com um nível de seriedade absoluto. Tipo, se isso é assim que eu vou viver. Ah, isso. Entendeu? Não tem desculpa para não viver de outro jeito. Não é assim, não é uma vida quando eu estou falando do curso de Milagres, é uma outra vida quando eu vou fazer alguma Não é coisa, uma teoria, sabe? não é? E isso é bem impressionante, assim, né? Eu vivo com o Cauê desde 2007, né? A gente, a 2007. gente se reencontrou em 2006. Mas em 2007 eu entendi, teve um dia que eu entendi que, que ele tinha chegado naquele lugar que a gente se propôs lá em 89. Eu falei, pera, calma. Eu vi um negócio, eu falei, você conseguiu? Como é que você conseguiu? Pera, você não parou de lá para cá? O que que você fez? Esses anos todos, o que que você ficou fazendo? Né? E aí eu grudei nele e a gente começou a conversar 24 horas por dia praticamente, juro. Eu não dormia, assim, de trabalhar, eu era CLT naquela época. Então eu ia trabalhar
e eu saía do trabalho, eu ia para casa dele, eu não ia para minha casa. E Eu dentro do ia para trabalho a gente casa ficava na dele, MSN. na MSN, durante o Não, MSN trabalho. não, é MSN, sei lá, não sei. Era Ficava, isso? é, Acho que era, acho que era. sei lá. E aí eu sei que a gente se falava. O telefone. Telefone, MSN. ICQ não era depois do ICQ, era MSN mesmo. Eu não cheguei a usar ICQ. Eu conheci a internet meio depois do ICQ. Eu não usei ICQ. E aí, a gente conversava, e aí eu ia para casa dele, a gente conversava, ia para minha casa, pegava meu filho, ia para casa dele e ficava conversando. Aí eu ia direto pro trabalho, eu ia para casa, tomava um banho, eu direto, eu tava ficando sem dormir. Eu fiquei, quando eu comecei realmente entrar nesse mundo do curso de milagres, eu fiquei alucinada, né? Até que depois de um mês, não, um pouco mais de um mês, 3 semanas depois que a gente começou esse processo forte, teve um acidente muito sério na minha família, morreram algumas pessoas de acidente de carro, foi muito traumático. E ele me deu um suporte absoluto, onde eu tive que aplicar os conceitos da verdade, senão acho que eu morria junto com a minha prima, sabe? E ele deu todo o suporte para minha família, para minha tia, né, que foi a filha dela que morreu, né? E era uma prima muito próxima que morava comigo, né? Então, isso foi muito marcante. Aí, depois de um mês do acidente, a gente estava morando junto. A gente resolveu morar junto, porque a gente conversava tanto e já Mas estava que, meio com a vida juntas, que não fazia sentido a gente não morar e era só pra junto. gente conversar mesmo, pra gente. Era só para conversar, não tinha nada dessas coisas assim, tá, gente? Era só para conversar mesmo. E a gente conversava muito. E, essa história de casal veio muito tempo depois, acho que uns 6 meses depois. Então, foi uma coisa dentro da meta mesmo, assim, sabe? A meta de, de entender essa história e de desenvolver essas metodologias que ajudassem as pessoas a entender esse livro, esse contexto, o currículo da verdade, vamos dizer assim, né? Então a gente se enfiou nisso completamente. Eu fiquei trabalhando como CLT mais um ano, mas aí o curso A Verdade Presencial começou a. A gente fez workshop, A mas, gente, a gente fez workshop. Eu, mas sa, antes eu de saí do fazer. curso antes do workshop. Antes do workshop, Eu você saiu saí, eu saí da da fundação antes. fundação. Antes É. do workshop, é verdade. Mas a gente eu já estava envolvida já com isso, bastante já. A gente Aí estava atendendo a bastante gente começou a também. atender e depois, A gente estava atendendo muito. no A final gente de. estava atendendo empresas. Gente, coexiste é consultoria existencial, porque tudo começou com a gente fazendo consultoria existencial nas empresas. A gente fazia treinamento existencial nas empresas, alinhamento de meta e, clareamento de Estou um pouco preocupado propósito, com o horário, tá? né? Eu preciso dar uma corrida Então mesmo. era isso, a gente estava trabalhando com empresas e eu não conseguia levar os dois trabalhos, né? E depois que virou só curso, a gente ficou trabalhando com a empresa um tempo, e depois a gente desistiu desse mundo corporativo e a gente focou só em curso. Mas depois que a gente começou a fazer tudo junto, a coisa caminhou para essa história do treinamento mesmo, e nós começamos a escrever. E aí, se for ver, você recebeu um monte de coisas, porque você escreveu Nossa, muito. nossa senhora. A gente tem um material gigante, assim, muita coisa escrita. E sem contar todos os programas da Verdade Está no Ar, que foram 11 anos, toda semana, tem 531 palestras no YouTube, 531. A Avena A Verdade Está no Ar. A galera chama de Avena. E não é aveia, A Verdade Está no Ar. 260 podcasts. 260 podcasts, então a gente é uma produção de conteúdo muito, muito grande. Então, Cauê escreve muito, né? A gente escreve muito. E a gente tem livro que a gente precisa publicar, tem um monte de livro escrito e tal. Então, essa produção, esse escrever acabou gerando todas as aulas foram feitas com base. Eu fiz os exercícios quando a gente montou a primeira turma do curso A Verdade Presencial. Então, eu fiz os exercícios junto com os alunos na primeira turma. Então, o meu treinamento foi a base para a gente escrever o curso, entendeu? Tudo que eu estava sentindo, todos os meus conflitos, quais eram as emperradas, e aí as aulas foram sendo criadas para as pessoas conseguirem transpor todas as dificuldades
que normalmente as pessoas vivem no decorrer dos E 365 assim, exercícios. e tem uma linha que o curso de milagres está é o fio condutor de todas as coisas que acontecem aqui, né? Tem um Uhum. fundamento, a gente não desgruda disso. E é tudo assim, são mecanismos auxiliares para conseguir ajudar a tirar as barreiras que estão atrapalhando de entender o curso de milagres. Porque, Na verdade, a gente quer que as pessoas entrem em contato com Jesus. É isso que a gente quer. sim, A entendeu? gente quer que as pessoas aproveitem essa atmosfera que ele colocou no livro e que, dependendo da cabeça que você interage, você não vai conseguir entrar em contato com a atmosfera de Jesus. E o que cura é a atmosfera de Jesus. A gente precisa tirar todo o lixo para você conseguir receber tudo que Jesus coloca ali. Na verdade, é isso que a gente quer, um contato direto da pessoa com Jesus. Tá, e eu só queria, assim, independente, assim, como é que o curso surgiu, assim, e a partir daí a gente só foi produzindo aula, produzindo aula, produzindo aula, módulo um, módulo 2, módulo 3, módulo 4. Hoje nós temos 4 módulos de curso, mas tudo é um trabalho para ajudar a tirar as barreiras que impedem de entrar em contato, de ter a consciência da presença da realidade que está sempre aí e a gente não vê, né? O amor que está sempre presente e a gente não vê. Fica distraído com ideias, ou com o medo, né? E todos os sentimentos do medo. Então, a gente trabalha muito para ajudar as pessoas a entrar nesse lugar e sair desse círculo do medo, né? Os 4 módulos são para ajudar a pessoa a saber o que é um curso de milagres, ok? Inclusive, no nosso workshop, na próxima vez que a gente vier fazer, a segunda parte desse workshop, né? A primeira é só a nossa apresentação, a segunda é o tema, que o tema é em cima de relacionamentos, a solução para os relacionamentos. O curso de milagres como a solução para os relacionamentos, que é a única resposta, na verdade. Os relacionamentos como a solução para todos os conflitos humanos. Então, assim, o curso de milagres, ele nasceu numa pergunta sobre relacionamentos. O Bill e a Ellen se propuseram a buscar uma resposta para os relacionamentos. E o curso de milagres foi a resposta para os relacionamentos, para eliminar os conflitos dentro dos relacionamentos. E a gente não pode se esquecer que o curso de milagres foi uma proposta para resolver os relacionamentos. E é uma resposta absolutamente objetiva. É muito conteúdo, mas é muito objetivo, ok? Então, assim, como é que a gente vai resolver os nossos relacionamentos? Olha, olha, vê se fica claro isso que eu vou dizer. Como é que a gente vai resolver os nossos relacionamentos sem saber exatamente qual é a relação entre eu e a pessoa com quem eu me relaciono? O que essa pessoa tem a ver com a minha vida? Qual é a relação entre eu e as pessoas com as quais eu me relaciono? Por que elas estão na minha vida? Que significado elas têm, na verdade, na realidade, na minha vida? Como que elas vieram parar aqui? Como eu fui parar na vida delas? E qual é a relação que existe entre a minha vida e a vida delas? Se eu quiser me relacionar com as pessoas de uma forma sem conflitos e objetiva e verdadeira, eu preciso saber. Eu preciso saber o que é que você. Se eu quiser me relacionar com você, se eu quiser, Jorge, se eu quiser me relacionar com você, eu preciso entender que papel você cumpre na minha vida. Quem é você na minha vida? Mica, quem é você na minha vida? Sabe? Catarine, quem é você na minha vida? Jennifer, quem é você na minha vida? Clarice, quem é você na minha vida? Enfim, todas as pessoas, sabe assim, quem são todas as pessoas com quem eu me encontro, para eu conversar com ela, para eu conversar com a pessoa e conseguir ter um relacionamento otimizado, eu preciso fazer a pergunta: quem é você na minha vida? E o curso de milagres responde: quem são todos os nossos irmãos na nossa vida? Quando o Bill fez uma pergunta, Ok? o Bill perguntou, tipo assim, existe uma solução para os relacionamentos?
tem que ter um outro jeito de se relacionar. E essa resposta veio, Jesus respondeu. Só que não é simples responder isso. Então, são 1.400 páginas para preparar você para receber a resposta. Entendeu? Mas ele deu a resposta, Sim. e só tem uma resposta, não tem duas respostas. Só tem uma resposta. E então basta a gente compreender essa Então, resposta e curar os relacionamentos, porque curar o mundo é curar os relacionamentos. se eu Esse é souber, o tema da nossa, se eu do souber quem nosso é, workshop. se eu souber quem é você na minha vida, tá resolvido. Assim, ó, se eu souber exatamente quem é você na minha vida, o que é essa irmandade, o que é, essa parentalidade na nossa condição divina, existencial e real, o que significa nós sermos irmãos na filiação de Deus? O que significa isso? O que significa essa unidade entre todos nós e Deus? Se eu entender quem é você, quem sou eu nessa filiação, quem sou eu na sua vida, quem é você na minha vida, eu vou olhar para você de uma maneira muito diferente. E eu vou conseguir amar você sem nenhuma dúvida, ok? Eu vou me sentir muito sem noção, muito mentindo muito se eu não amar você. Como eu posso amar você, não amar você se você faz parte da unidade entre todos nós e Deus? Se você faz parte da minha existência, se você faz parte da minha vida, você é a minha vida. Como eu posso não te amar? Só que isso é muito sério, ok? Ok? Eu- Ok, Vocês têm alguma dúvida? maravilha. Vou até abrir a palavra aqui, quem quiser comentar algo, interagir aqui com o Cauê e a mim, né? Enquanto isso, se vocês puderem compartilhar os contatos para deixar aqui registrado, Ó, quem, né, depois olhar também no gravado, poder ter o contato de vocês. assim, vocês estão vendo os Sim, slides? O sim, slide é estamos. que, deixa eu ver se eu acho vocês aqui. Para onde vocês foram? Deixa eu ver. é só você dar A gente, um alt tab aqui. Ah, é que eles querem ver nosso Agora rostinho, passa a sua tela para cá. É, entendeu, a Arthur? tela estava em outro lugar. Então, assim, ó, gente, aproveito para convidar todos, porque no dia 19 de agosto, que é segunda-feira agora, vai ter a primeira aula do curso da Verdade Presencial, que o tema é a transição do sistema de pensamento. As primeiras 5 aulas do curso são aulas de introdução, que a gente prepara a mente do aluno para iniciar os exercícios, que começa na aula 6. Então, nas 5 primeiras aulas, a gente é, é, deixa alunos assistirem como convidados, pessoas convidadas, né, que não fizeram matrícula, que não são alunos ainda, assistirem uma aula para conhecer. É, Não assistir todas as aulas, porque aí a pessoa já se envolveu demais, aí vai ser muito difícil ela parar. Então, só para ela ter um contato com a nossa didática e se ela gostar, ela se matricula. Então, é, começa, porque a gente só faz 2 turmas por ano só. A gente só abre é que a assim, cada 6 meses. aqui estão os nossos contatos, mas quando a gente se encontra dentro do curso, né, Ah, outra coisa. nessas aulas, essas primeiras aulas que são abertas, a gente consegue interagir, se conhecer muito mais profundamente a partir desse É. conteúdo, Então, entendeu? assim, quem quiser participar, quem quiser convidar alguém para participar, Estão todos convidados. é só entrar nesse site, coexiste.com.br, e fazer uma inscrição gratuita para receber o link do Zoom que você pode assistir aula, tá bom? E então, aí ótimo. tem o nosso Instagram, nosso YouTube e o podcast Não Dá para Desouvir. E o site, né? Ok? E a Nanda Alguém tem... colocou aqui o celular também, o WhatsApp, se quiserem ler aqui também. Ah, Ah, tá bom. Posso colocar aqui também. sim, com Ótimo. certeza. Aqui o DDD Então, 11 eu vou colocar e já. Eu vou colocar e já. 933142211. Isso. Vou colocar aqui. Mas alguém tem alguma dúvida? Eu tenho um Não? comentário, Nossa, acho que a gente falou bastante, né? mas eu queria falar uma coisa, É. porque, bom, eu conhecia boa parte dessa história aí, né, que eu já vi vocês
contarem. Sim, é uma história conhecida. Mas hoje eu Ah, tive uma compreensão de uma coisa, assim, né? Pela determinação e a meta e a consciência da meta de vocês desde muito cedo, não tinha como vocês não encontrarem o curso em milagres, assim. Não, não tinha. Era impossível que o curso não chegasse até vocês diante da clareza de meta que vocês tinham. você tem razão, você tem razão. Não tinha como, não tinha como. Não tinha como a gente fugir disso. Não tinha como mesmo. Porque é frequencial, né? Não é só o WhatsApp, é celular também. É, Ah, tá. Então vou deixar o celular. Opa. Vou colocar aqui só para ter, tá bom? é, E acho que isso Mas dá é uma. isso mesmo, é celular, não é celular, é frequencial. Não tem como, mais hora, menos hora, a gente iria entrar em contato com isso, juntos ou separado. Na verdade, eu lembro que o Cauim levou esse livro para minha mãe em 2005, acho, 2004. E eu cheguei na casa da minha mãe, eu vi esse livro, abri o livro, li, e eu acho que eu abri bem na parte que fala Espírito Santo e tal. E eu era muito. pu- eu no sou mundo da ciência. cientista, sou pesquisadora, sou USP, cabeçuda, né? Entendeu? E aí eu olhei e falei, nossa, mãe, esse livro religioso, por que você está lendo esse livro religioso, tal, não sei o quê. E aí teve um dia que minha mãe falou assim para mim, ó, é o seguinte, viu? Fica aí ligado na ciência, tá tão ligada na ciência, você tá se esquecendo de Deus. E eu falei, não, pera, errei o caminho, errei o caminho, peguei um caminho errado aqui, vamos voltar, vamos voltar. E aí, quando teve esse acidente que a minha prima faleceu, né, de um jeito muito trágico, pesado assim, nós fizemos uma missa de sétimo dia, que foi conduzida por nós mesmos, assim, nós dois conduzimos essa missa. Tem um padre que era amigo, muito amigo nosso, aluno do Cauim, e esse padre deu toda a abertura para a gente fazer essa missa como fosse mais confortável para a família, né? E aí a minha mãe fez uma lembrancinha para todo mundo, e nessa lembrancinha ela botou uma foto da minha prima, da Angélica, chamava Angélica, e escreveu: Eu não sou um corpo, eu ainda sou como. Eu sou livre, eu ainda sou como Deus me criou. Aí, quando eu vi aquilo, eu achei minha mãe um gênio, eu chorei muito e falei: Você recebeu essa frase? De onde você tirou essa frase? Aí ela foi e me mostrou 100. Eu falei: Meu Deus, quanto tempo perdido, quanto preconceito na minha cabeça. Porque por conta da prática, porque era um velório, entendeu, gente? Era uma missa sétimo dia, com aquela frase. Tipo, minha prima não morreu, entendeu? E eu já sabia que ela não morria, só que a minha mãe conseguiu transmitir isso para a família inteira. Eu sou livre, eu ainda sou como Deus me criou, entende? E isso levou muita paz para as pessoas, sabe? E a partir daí eu passei a ter um respeito, baixar a arrogância, né? Entendeu? É muita arrogância, né, gente? E falar, calma, deixa eu conhecer. Mas isso Eu, foi em eu, 2007. foi em 2007. Eu entendi que eu tava muito arrogante, que eu tava desperdiçando uma preciosidade ali, que tinha muita coisa ali que estava muito distante das coisas que eu sabia, sabe? Então, depois de 2 anos que ele apresentou o livro para minha mãe, é que eu realmente fui me interessar pelo curso online. Oi, Nana. Ok. Mas eu queria só concluir que, assim, é foda porque o que eu vi é, assim, que vocês tinham muita clareza dessa meta e aí não tinha como o curso não chegar em vocês. E aí, ai, me deu muita gratidão agora, porque, assim, e o curso chegou até a gente. E talvez eu não tivesse essa clareza de meta.
Só que se o curso chegou para vocês com essa clareza de meta e chegou para a gente também, é sinal que a gente tem a mesma meta. Senão não chegaria. Então é uma sensação muito gostosa. E, tipo, sei lá quantos anos eu convivo com vocês, mas hoje caiu isso muito forte aqui. Muita gratidão pela sua mãe, pelo seu pai que te deu violão, por toda essa história, porque a quantidade de pessoas que vocês aproximaram de Jesus através dessa determinação da meta é um negócio Ah, surreal. Muito obrigada. Muito graça. você falou do violão, agora eu me lembrei de um detalhe no meio dessa história toda, que eu fiz 4 anos, eu estudei 9 anos de canto. Acho que a reunião vai cair, gente. Ah, Ah, Vai é? cair? não. Tá Apareceu uma vindo uma Eu mensagem. mensagem? eu estudei 9 anos de É, canto, esses nove, Interessante. 4 anos foram de percepção, para fazer leitura das pessoas, assim, sabe, assim, O que conseguir, ajuda muito no curso hoje também. conseguir perceber além dos sentidos. E foi Mica que você falou? não, não, que a Nana estava falando que ia cair, eu estava procurando a Ah, mensagem aqui, né? Mas aproveitando, né, também, ver se mais alguém tem alguma dúvida, algum ponto a comentar, não? Bom, então, Cauim e Anin, também agradecer aqui a participação de vocês, todos esses compartilhamentos, a vivência, essa experiência, né, agradecer enormemente esse doar, né, esse compartilhamento aqui, trazendo muito do que vocês viveram. Eu mesma não conhecia, creio que talvez uma boa parte aqui das pessoas não conheciam também, então, gratidão por nos trazer toda essa trajetória aí, e muitas pessoas conheceram o curso através de vocês, e vivem, é mais que isso, né, vivenciam o curso através de vocês. Então, gratidão por esse lindo trabalho, esse lindo compartilhar e doar. obrigada, obrigada. Né? E Obrigada, aproveitar amiga. falar, obrigada a vocês, e aproveitar falar que tem mais, né? Tem o segundo workshop, então, de Cauim Anin, será no dia 6 de setembro, às 21 horas, em que o tema é Curar o Mundo é Curar os Relacionamentos, uma única resposta. Lembrando também, aproveitando aqui também, a Luana, a Nana, também é da Coexiste, ela vai ter uma palestra também na semana que vem já, né? Está se aproximando, que é dia 23 de agosto, às 20 horas. A Luana vai trazer o tema Reconhecendo a Inocência das Crianças de Deus. Então, não percam também. Sexta que vem, não é sexta que vem? Acho que é sexta que vem já. É sexta que Obrigada. vem, isso Sim, é a mesmo. próxima sexta. Nossas Maravilha. sextas estão cheias de Deus. Passar a palavra para vocês, então, poderem falar as palavras finais aqui para as pessoas, para a gente encerrar. Então, gratidão. Ok. Ah, eu quero agradecer todos vocês mesmo. Eu quero agradecer a Fernanda, que ela está com a gente desde o comecinho, né, Fê? Eu acho que foi tipo 2012 que você acha que você entrou no curso e acompanhou todo esse processo. É como se a gente tivesse construído isso junto, porque ela acompanhou desde o comecinho e é muito feliz. Ela E chegou a ser professora na Coexiste e é muito feliz. Ela está aqui agora, que ela está em Portugal, né? A gente não se encontra mais, eu, mas É, eu tava eu arrumando queria. aqui arrumando para dormir, agora eu tô na cama aqui, porque aqui são 4 horas a mais, né? Vocês estão me ouvindo bem? sim. Tudo bem. Mas Eu queria. sim, desde 2012 eu comecei, desculpa, Cauê, 2012 eu comecei e, nossa, fiquei acho que quase 10 anos, né, na Coexiste. E, assim, é simplesmente transformador. Eu falo que quem realmente quer esse empurrão, vamos dar as mãos para a mudança, para a transformação, porque assim, a gente vê muitas escolas, e são todas muito bem-vindas, muito boas, e a gente encontra muitos estudos, é muito legal. Só que a Coexiste é realmente um treinamento, né? Um treinamento, é como você falar, vou entrar num curso para tocar violão, né? Entrar num curso para aprender, você vai treinar, é um treinamento e, nossa, é uma mudança de base, assim, profunda. Ai, que legal, Que bom. Fê, que bom saber. É muito bom saber que você está usufruindo disso tudo E eu também. queria Que legal. agradecer a todas as pessoas
Eu queria agradecer a todas as pessoas que participaram desse processo, desde o início da Coexiste até hoje, né? Foram muitas Foram pessoas muitas pessoas que fizeram juntos, que sabe? construíram isso É. junto com a gente, né? Alunos que se tornaram tutores, se tornaram professores e que trabalharam muito diretamente junto com a gente, que se entregaram muito a tudo isso, e eu tenho muita gratidão por todos mesmo. Então, que isso é um trabalho a muitas mãos, né? Que Deus abençoe a todas essas pessoas, todos esses que participaram, que Deus nos abençoe a todos nesse caminho e que nos mantenha sempre unidos nessa meta, tá bom? Obrigado, Mica, obrigado, Nossa. Jorge, pela... Gente, desculpa, que eu preciso ler uma coisa aqui da Clarice. Ela falou, e em 1988, tudo que não era dentro da igreja era seita. Nesse mesmo ano, meu pai militar ficou preso no quartel para esquecer o OVNI que havia interceptado no radar aeronáutico. Em 88, então, tinha uma movimentação grande no céu. Depois deu uma parada. Parece que tá voltando agora. Mas, caraca, teu pai ficou preso. Meu Deus. Olha só, gente. É, é isso mesmo. Mas vamos manter a meta. Gratidão ao seu pai, assim, né? Porque muitas pessoas viveram coisas que não puderam falar. Mas muito obrigada, e obrigada por você estar aqui, viu? Muito obrigada, Clarice. Como disse a Nana, fique por perto. Gente, muito obrigada, gratidão. Tomamos muito tempo de vocês. Mas somos dois, acho que a história fica maior, né? Obrigada, viu, gente? Vocês são incríveis. A gente se Dois não, encontra. somos um. Somos um, né? Somos um. Porque vem conflito falar isso. São duas histórias e um ser, né? Gratidão mesmo. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Tchau.